Olá, tudo bem com você? Hermano aqui. Estava lendo os comentários aqui dos vídeos e surgiu uma pergunta que me deu vontade de responder gravando um vídeo aqui. Pergunta interessante, olha só. Hermano, o universo é criado por Deus ou Deus é o universo? E aí? O universo entende vibrações e Deus ouve o clamor e atende? Olha só que pergunta interessante. Deus é o criador do universo ou o universo é Deus? E aí, o que você acha disso? Vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu quero te chamar aqui para um desenho. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de ilustrar bastante, né? Não liga para o meu desenho aqui meio diferente, mas eu quero ilustrar para você aqui, tá? Antes de responder, eu quero trazer aqui uma reflexão. Aqui nós temos uma pessoa onde nós podemos colocar aqui que nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Você já deve ter visto esse desenho aqui no canal. Nós temos o universo que nós conhecemos, o universo visível e o universo não visível também. Nós temos o micro e o macro universo. O corpo humano, ele é um universo. Não existe apenas o universo que nós vemos como a Lua, os planetas, as estrelas, o cosmos, e aí vem o universo da física quântica que estuda frequências, vibrações. Quando eu e você ainda éramos um mero feto, né? Estávamos na primeira concepção ali, então nós não tínhamos ainda as faculdades mentais desenvolvidas, certo? A primeira coisa que começa a funcionar em nós, na nossa gestação, é o coração. O coração aqui é o centro de tudo. É ele que vai agora dar o start para todo o corpo que está se formando. Por isso, os antigos gregos, os antigos babilônicos, os antigos egípcios, eles entendiam muito bem que quando se falava de coração, estava falando de mente, porque a mente subconsciente é o coração do homem. E eu sempre trago esse conceito aqui no canal, né? Naquela parte que a Bíblia diz aquilo que o homem imagina em seu coração, assim ele é, né? Está falando da mente subconsciente, não do órgão que bombeia sangue, né? Os antigos entendiam que o coração é a mente. Então a primeira coisa que surgiu na minha e na sua vida, na concepção, foi a nossa mente. E a nossa mente começou a idealizar tudo. Essa mente consciente começou a criar os órgãos, as células, dar ali os primeiros passos para a formação que seria ali o bebê em gestação. Através desse primeiro start, temos tudo aqui que a vida irá precisar. Olha que conceito. A sua mente subconsciente ainda é o centro da sua vida. Continua sendo. Então, antes de tudo acontecer, a mente consciente já estava ali. Por isso que é 95% essa mente aqui. Os outros 5% só foram se formar depois, né? Depois, que é o que nós conhecemos hoje como mente consciente, que é o que eu estou falando, você está me ouvindo, essas faculdades intelectuais, né, que nós temos. Continua aqui nesse meu raciocínio que você vai entender o que eu quero falar para explicar melhor essa pergunta. Enquanto a sua mente estava arquitetando todo o seu corpo, todo o sistema, ela já estava na gestão de tudo isso. Então hoje, quando nós somos, já uma pessoa formada, por exemplo, quando nós temos uma doença, contrair uma doença no seu corpo, o que acontece aí? Quando o seu organismo, o seu sistema de defesa, os pediatras ilustram muito bem, é um exército ali lutando contra possíveis invasores, que entram no seu corpo, seja um vírus, seja uma bactéria, ou seja uma doença que surgiu ali para degenerar aquilo que está pronto, um órgão que está funcionando bem. O que acontece quando você contrai um vírus? O seu corpo, o seu sistema imunológico entra em ação imediatamente para combater aquela doença. E quem está no controle de todo esse exército é a sua mente subconsciente. Isso me faz lembrar um trecho do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, onde ele diz o seguinte: a sua mente subconsciente, ela criou os seus órgãos, criou os tecidos, e ela também sabe muito bem restituir aquilo, porque foi ela que criou. Se a mente subconsciente tem o poder de restituir um órgão ou dar start a um exército de imunidades, para correr atrás e bater o vírus, bater a doença, tá, então quem me cura é a mente ou é Deus? Se eu oro pedindo uma cura e eu recebo essa cura, compare agora
o seu corpo a um universo. É um universo que tem os seus modos operantes já dado start. Ou seja, a partir do momento em que o coração começou a bater ali na sua primeira semana, no seu primeiro dia de vida, ele está até hoje funcionando. Mas ele tem uma maneira autônoma de trabalhar. O seu sangue corre nas suas veias o dia inteiro, o tempo todo, sem parar. É um sistema autônomo. Você já parou para pensar que quando você dorme, o seu corpo continua funcionando? Quem é que controla tudo isso quando você está em sono profundo? Os seus órgãos continuam em atividade, né? É claro que alguns de forma mais tranquila para que você possa dormir, mas o seu cérebro não desliga. Os órgãos da digestão continuam trabalhando, o seu coração continua pulsando. E quem arquiteta tudo isso é a sua mente subconsciente. Então nós podemos sim dizer que quando eu vou deitar com pensamentos ruins, a minha mente subconsciente vai trabalhar isso durante a noite. Mas independente de qualquer coisa, é um sistema autônomo de comandos, de sinapses, de energias em movimento, para que o seu corpo esteja em total harmonia, em alinhamento. Quando há algum desequilíbrio nisso, o seu corpo imediatamente tenta compensar isso. E isso pode ser compensado ou não às vezes. Da mesma maneira que o seu corpo ele é um universo e dentro desse seu corpo existem os micro-universos, como as células, o sistema imunológico como um todo, o universo que nós vemos, que nós falamos aqui no canal, né, que você atrai de acordo com o que você vibra, se você tem algo dentro do seu coração, você vai atrair mais aquilo. É da mesma maneira. Deus, quando criou o céu e a terra, né, ele criou tudo. Agora, não é porque o corpo te defende dos possíveis agressores e invasores e ele tem o poder de regenerar os órgãos, isso não quer dizer que ele é um Deus. Você não é Deus porque dentro de você se cura. Você não é um Deus porque você pensa e consegue controlar as suas vibrações. Isso está programado para ser assim. É um sistema autônomo. O macro-universo também funciona assim. Deus foi quem instituiu o universo. Eu acredito aqui, na palavra bíblica. Eu tenho a minha fé enraizada na Bíblia. Mas, por eu ser cristão, isso não me tira o direito de acreditar que o universo está em constante movimento. Se você é cristão, você tem que sim saber distinguir isso. Quando eu falo aqui o universo, as leis universais, lei da vibração, lei da atração, lei do pensamento, lei do ritmo, lei da correspondência, lei da semeadura, tudo isso são leis do universo. Quando você faz as suas orações, você faz a Deus. Mas como é que Deus te responde? Através dos sistemas autônomos que Ele deixou. Quando você pede para ser curado de uma doença, Deus te cura. Mas o que vai entrar em ação é a sua mente subconsciente através do sistema de cura do seu próprio corpo. Então, é o seu corpo que regenera. Embora esse pedido tenha sido para Deus e Deus tenha te concedido isso, Ele já te deu isso no seu corpo. Da mesma maneira, quando você tem um projeto ou uma ideia na sua mente, você começa a fixar na sua mente, você começa a viver aquilo, vibrar aquilo, o universo vai trazer isso para você. Mas quem é que deu start no universo? Deus. Não é porque o universo te dá ou porque você atrai o universo a Deus. Não. Mas sim, Deus usa o universo, que é cheio de leis e modos operantes, para nos abençoar ou para que nós possamos ter as devidas consequências de acordo com os nossos atos. Por exemplo, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Ele não foi lá e fez com a mão assim e jogou fogo em Sodoma e Gomorra. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala que do céu caíram saraivas, né? Ou uma chuva de pedras, que hoje, você olhando para a questão do universo como um todo, você vê que são meteoritos, chuva de meteoros caiu sobre aquela cidade. Queimou aquela cidade, destruiu aquela cidade. Mas não foi Deus que foi lá, Ele mandou que o universo fizesse. Então aquelas pessoas más que estavam lá, de acordo com a história bíblica, eles foram punidos por quem? Pelo universo. Quando Noé construiu a arca, Deus falou que ia destruir o mundo. Mas o que aconteceu? Choveu. Como é que chove? O universo, que são os modos que Deus usa, fez com que a terra
tivesse um grande dilúvio. Da mesma maneira, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, o que aconteceu? Houve ali um vácuo no meio daquele mar, a ponto de os ventos separarem as águas. E você não vê lá Deus segurando com as mãos dele. Foi o universo que fez aquilo. Então, assim, Deus usa o universo, e o universo tem sim todos esses modos, e como o seu corpo também. Deus usa o seu corpo para que ele se cure, mas nem o seu corpo e nem o universo é Deus. O que eu quero que você entenda aqui, que embora nós tenhamos tudo isso a nosso favor, o universo e o nosso próprio sistema, isso não dá a eles a condição de Deus. Pelo menos eu acredito assim. Deus é o supremo criador de todas as coisas. Ele criou eu e você, ele criou o universo, o que nós vemos, o que nós não vemos, ele criou todas as coisas. Embora todas essas coisas são separadamente, de forma constante em operação, sem que haja nenhum outro tipo de ordem, isso tudo é criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Então, quando você pede a Deus, sim, através do que você vibra, através do que você acredita, se você crê no seu coração que você já recebeu, você receberá. Tudo isso são conceitos que fazem com que as suas orações sejam respondidas. Mas mesmo que você tenha total consciência, total poder de manipulação das energias, total poder de atração, você não pode dizer que você é um Deus. Quando eu falo aqui do poder do eu sou, eu não estou dizendo que eu sou Deus. Eu estou dizendo que através da partícula de Deus em mim, o eu sou também tem poder na minha vida, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus trabalha a palavra, nós também podemos trabalhar a palavra. Assim como Deus chama à existência as coisas que ainda não existem como se já existissem, nós também podemos fazer isso. Mas isso não nos coloca na categoria de deuses, de semideuses. Não, nós somos criaturas de Deus, assim como o universo, que entendendo que Deus está acima de tudo, mas que nós podemos sim usar tudo isso ao nosso favor, aí sim está tudo certo, né? A pergunta é, Deus é o universo? Não, Deus criou o universo, mas o universo é autônomo depois que Deus deu o primeiro start. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Eu quero te convidar para estudar comigo no Instituto Hermano de Desenvolvimento. Lá nós temos o Destrave Isso, o Domine a Sua Mente, o Dicas do Hermano em Áudio e diversos outros treinamentos para o seu desenvolvimento pessoal. Os links estão aqui na descrição. Vai, clica lá e vem estudar comigo.